Tem uma outra notícia, inclusive um caso que ganhou muita repercussão, muitas discussões também nas redes sociais. Ocorreram alguns desdobramentos do episódio que ganhou essa repercussão na imprensa da absolvição de um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos. Vamos chamar a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação. Inclusive, Júlia, a nossa rede chegará dentro de alguns segundos e aí eu vou só fazer uma introdução aqui. Teve uma grande pressão por parte da população e aí essa repercussão negativa teria feito com que o desembargador responsável reavaliasse. E a Júlia vai trazer justamente essas informações. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. A nossa repórter Júlia Firmino, ao vivo, aqui na programação, dividindo tela comigo, vai trazer as informações que tratam de uma decisão de um desembargador que acabou voltando atrás, reavaliou, inclusive, sua própria decisão e aí decidiu condenar um homem por estupro. Júlia, seja bem-vinda. Conta para a nossa audiência, por que tudo isso? Exatamente isso, Caniato. Ele voltou atrás na sua decisão e agora decidiu condenar o acusado de estuprar uma menina de 12 anos, uma criança, né? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is. A Justiça de Minas Gerais, então, determinou a prisão de um homem de 35 anos. Esse homem que teria estuprado uma vulnerável, uma criança de 12 anos. Na decisão, o desembargador entendeu, o desembargador Majid Nawef Lawar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atende então a um pedido do Ministério Público Mineiro. A mãe da vítima também foi impactada por essa decisão, também teve então um mandado de prisão expedido. Nessa decisão, o desembargador, como eu estava dizendo, aceitou esse recurso que foi apresentado pelo MP e mudou a decisão anterior de absolver essas duas pessoas, tanto o acusado quanto a genitora, né, a mãe da vítima. Ou seja, os recursos foram apresentados foram rejeitados e a condenação definitiva em primeira instância foi mantida. A decisão foi tomada por um único desembargador e determinou também essa emissão imediata desses pedidos de prisão, como eu havia dito. O caso, Caniato, como você disse, ganhou grande repercussão, porque antes o desembargador tinha aí absolvido essas duas pessoas sob o argumento de que o caso não ocorreu mediante violência ou coação, pelo contrário, teria aí entre a vítima e o agressor um vínculo afetivo vivido publicamente como um casamento. Ao mesmo tempo, a gente precisa destacar que o próprio desembargador Majid Nawef Lawar é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Corregedoria apura, então, investiga a atuação de juízes de Minas Gerais em relação ao caso. O ministro Mauro Campbell deu 5 dias para que tanto o desembargador quanto o TJ de Minas Gerais possa prestar esclarecimentos em relação a esse caso. O MP de Minas disse então que vai analisar com atenção o caso, essa nova decisão feita pela 9ª Câmara Criminal, e o caso continua sendo acompanhado, pode ter mais repercussões nos próximos dias. Por isso, nossa equipe continua de olho para trazer aqui mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes desse caso que ganhou as redes sociais, muitas críticas e apontamentos em relação ao que fez o desembargador e, por conta, possivelmente, dessa pressão popular, acabou reavaliando sua própria decisão. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo aqui da programação. Chamar os nossos comentaristas, chamar o Roberto Mota. Esse é um caso que eu pude acompanhar uma porção de análises e avaliações e há muitas críticas em relação à maneira como o magistrado se colocou diante desse episódio. Você, Mota, a decisão do magistrado de Minas Gerais no centro da discussão, inicialmente a absolvição, depois pressão popular, ele volta atrás e acaba condenando esse homem pelo estupro de uma garota, uma menina de 12 anos. Mota. Existem culturas que acham normal
o relacionamento de um homem de 35 anos com uma criança de 12 anos. Esse não é o caso da cultura brasileira. As leis do Brasil deixam bastante claro que, nesse caso, existe um crime. Não deveria ser necessária nenhuma discussão. É difícil dizer onde está a maior torpidez. Se está no sujeito que decide violentar uma criança ou se está naqueles que acham que existe algum tipo de justificativa para isso. Pois é, que loucura, né? Você, Dávila, é um caso sensível, mas pensar que o magistrado, em algum momento na avaliação do processo, entendeu ser normal o vínculo entre um homem de 35 anos e uma criança de 12, isso causa perplexidade, né, em grande parte da população. Perplexidade, choque e uma decisão escandalosa. Uma pessoa formada no juiz, um desembargador, achar que é uma relação normal, consentida, uma criança de 12 anos com uma pessoa de 35 anos, só revela uma coisa: a perversidade da cabeça desse juiz. E isso é reforçado por um parente seu que acabou denunciando também o juiz, que foi uma suposta tentativa de abuso a esse parente dele, né? E que ele contribuiu agora nessa denúncia também. Então, assim, é só entendendo o histórico de uma pessoa dessa que pode tratar como normal uma relação de uma pessoa, de uma criança de 12 anos com um homem de 35 anos. É uma vergonha. Felizmente, a justiça reagiu, houve um recuo na decisão, mas certamente este desembargador precisa ser investigado, ainda mais após a denúncia desse parente chamado Saulo Lauar, de hoje tem 42 anos, ele que disse que teve uma tentativa de abuso por esse próprio desembargador quando ele tinha 14 anos. E foi talvez esse trauma de uma criança de 14 anos que fez trazer essa denúncia à tona no momento em que esse desembargador trata como normal o tal do relacionamento consentido de uma criança de 12 anos com uma pessoa de 35 anos. É um escândalo, é imoral e precisa ser investigado a fundo. Não podemos tolerar esse tipo de coisa. Pois é, eu acho que na esteira desse comentário do Dávila, algumas pessoas se manifestam aqui e questionam, inclusive, outras decisões do magistrado que talvez não tenham ganhado espaço na imprensa, não vieram à tona, né? Porque se em algum momento pareceu para ele normal uma relação entre um homem de 35 anos e uma menina, uma criança de 12, e outras decisões em relação a outros temas. Você, Bruno Musa, quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção, que é preciso destacar e refletir aqui com o nosso público? Primeiro que enoja, né? Se pensar num magistrado que tinha liberado alguém que estava sendo acusado ou condenado por abuso contra criança, assim. Que ponto nós chegamos? Como é que essa pessoa deita no travesseiro, antes de tudo? E eu acho que o Dávila e o Mota já foram ali no cerne da questão, e eu vou trazer aqui o outro lado da reflexão, para além do que eles colocaram, que é o ponto mais importante, né? O ponto da situação absurda que chegou, e quem é essa pessoa, né? Esse magistrado. Pensa na insegurança jurídica como um todo do Brasil, né? É o momento que nós vivemos. Uma situação tão absurda, onde o magistrado tinha absolvido um criminoso desse porte, e aí depois o óbvio que sequer deveria ter sido diferente a decisão desse magistrado anterior, ou seja, voltar atrás e condenar o homem por estupro. Não deveria nem ser voltar atrás, ele ser condenado desde o início. Mas perceba como a judicialização no Brasil, o judiciário no geral, não é à toa que as pesquisas mostram que não há crença alguma mais da população nas instituições. O único que faz com que as pessoas aceitem a subordinação a um Estado democrático de direito é se de fato as instituições representarem a população, representarem as pessoas daquele lugar. E a verdade é que nós chegamos num ponto onde as instituições não mais representam grande parte da população. Isso não tem a ver com esquerda ou direita, ou talvez sim,
porque nós vemos essa destruição em um governo de esquerda, que simplesmente quer se apoderar de todas as instituições, sequestrando todas elas por manter o orçamento debaixo de suas asas e cada vez mais colocar pessoas que pensam como eles, que definem como eles, que façam o que eles querem. Portanto, todas as instituições brasileiras andam num descrédito absoluto. Isso, em algum momento, acaba chegando na ponta final, que não é a parte institucional, mas também a parte econômica. Você pode levar investimentos embora, você pode mandar pessoas embora do país, que não é a pessoa ir embora, o país muitas vezes manda embora as pessoas, como, por exemplo, a dona da Lupo, 103 anos de Brasil, falou, eu não fui embora do Brasil, o Brasil me expulsou daqui. Então, nós temos que repensar o papel dessas instituições. Não está dando mais. Eu lembro naquela pesquisa de quando o Lula, no primeiro momento, tentou colocar os trabalhadores de aplicativo, os entregadores como CLT, e eles não quiseram. Uma pesquisa interna das empresas envolvidas deu que 91% não queria, mas deu uma outra ponta importante. A pergunta era, quais as instituições que a população brasileira mais confia? Aqueles trabalhadores. Deu polícia, igreja e família. Olha só a resposta, como são realmente pessoas e um povo mais conservador. E na destruição dessas instituições, simplesmente as pessoas não se sentem mais representadas e olham e falam, para que eu vou pagar para essa instituição simplesmente destruir a minha vida ou a minha capacidade produtiva? E aí talvez a gente chega nesse princípio de mudança, que eu acho que é onde ela começa a pintar.